Não vou conseguir ver. A paz de Cristo, confrontando a nossa natureza, lição 4, classe de adolescentes, a paz de Cristo para todos envolvidos com a escola dominical, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, todos líderes, enfim, que amam a escola dominical e que têm aceitado o desafio desse ministério tão maravilhoso que é o Ministério do Ensino na Casa do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, parabéns por aceitarem esse desafio. Você que já é um veterano, uma veterana, você que está iniciando agora, tem alguns comentários aqui no YouTube e uma irmã comentou que está começando agora nesse universo de adolescentes. Enfim, é algo muito especial e com certeza produzindo frutos para a obra de Deus, não é? Esse ministério não se produz ou não se vê os frutos instantaneamente, mas como o material é de excelência, é a palavra de Deus, nós podemos exercê-lo com confiança, porque Deus dia a dia está transformando a nossa vida e a vida daqueles para quem nós estamos lecionando. Eu sou o diácono Denis Pereira, professor de escola dominical há mais de 20 anos, atuando com líderes, com liderança de jovens e adolescentes também, todo esse período, pregando a palavra de Deus, dando palestras, enfim. Esse é o meu canal, conheça, tem bastante material aqui, não só da escola dominical, mas também outros materiais, vídeos sobre relacionamentos, perguntas e respostas, tá certo? Tem também as aulas para as classes de jovens, juvenis e de adultos também. Muito importante você conhecer o nosso canal, pegar o link desse canal, compartilhar em todos os grupos do WhatsApp, e se não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, faça parte de uma comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente recebem o nosso material, o nosso conteúdo. Se esse conteúdo ajuda você, inscreva-se no canal, isso é muito importante, isso aí, inscreva-se, clica aí. Muito obrigado, Deus abençoe você, tá certo? Ative o sino de notificações, deixe seu comentário, fale para nós de onde você assiste as nossas aulas, como que está a expectativa aí neste ano, se está tudo normal, tudo funcionando, enfim, deixa aqui o seu comentário. Nós geralmente lemos aqui o nome de alguns irmãos, hoje não será possível, mas nós sempre estamos lendo aqui os nomes dos irmãos que comentam os nossos vídeos. Vamos então para a aula 4, classe de adolescentes. Lembrando a você, pega aí sua revista, bloquinho de anotações, lembrando a você que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem também 2 links, um para você abrir material de apoio em PDF e o outro para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, tá bom? Então clica aí nos links aí, fale conosco. O meu WhatsApp é 19 99 444 2831. O texto bíblico para esta aula está em Gálatas 5, do 16 ao 26. O texto em destaque está em Gálatas 5 e 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. É sobre isso que nós vamos falar. Aqui no Quebrando a Rotina tem aqui um material, um trabalho que dá para os irmãos fazerem aí em sala de aula. Não podemos esquecer de que os seres humanos são produto tanto da criação como da queda. Embora criados à imagem e semelhança de Deus, fomos deformados pelo pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, nunca mais fomos os mesmos, certo? Então, a natureza ou a criatura vive em conflito com seu Criador. Vive segundo a natureza pecaminosa, certo? Então, o homem sem Deus, ele vive controlado por essa natureza pecaminosa denominada carne. Somente a ação poderosa do Espírito Santo no interior do ser humano é capaz de transformá-lo em nova criatura e conduzi-lo à liberdade plena para uma vida frutífera. Então, primeiro, é a ação do Espírito Santo, somente a ação do Espírito Santo, não é?
não é nem a pregação, não é nem o pregador, é a ação do Espírito Santo por meio da pregação. Não é o professor e nem a aula, é o Espírito Santo por meio do professor, por meio da aula, porque é ele que convence o homem, é ele que nos conduz pela palavra ao arrependimento. Isso é obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. É uma ação do Espírito Santo. Muito bem. O confronto com a nossa natureza. Todos nós passamos da condição de inimigos para amigos de Deus por meio da graça revelada por Jesus Cristo no Calvário. Leia lá Efésios 2, do 1 até o 18, até o 20, e você vai ver o que é que Jesus fez. O 18, se me falha a memória, diz que através de Cristo nós temos acesso ao Pai. Por quê? Porque a parede de inimizade que havia foi quebrada e nós fomos reconciliados com Deus. Agora, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar dentro de nós uma fera chamada carne. Não é? Então, por que ainda pecamos? Porque hospedamos dentro de nós a carne. Paulo, o apóstolo, escreve em Romanos 7, o pecado habita em mim. Nós não podemos perder a percepção, a ideia, a realidade de que somos pecadores. O pecado habita em nós. Não é? E por isso, todo o nosso esforço por uma vida de santificação, muitas vezes não dá em nada. Porque tentando fazer o que queremos fazer, não conseguimos. E tentando não fazer o que não queremos fazer, nós também não conseguimos. Paulo escreve, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí a gente precisa entender, então, o que é ser santo? O que é ser alguém nascido de novo? Não é? O que é ser santo? É alguém que não peca? Não, porque o pecado habita em nós. Santo, portanto, é alguém que não se acostuma mais a pecar. Talvez uma maneira de entender melhor isso é entendermos a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é o ato, não é? Todo erro. O que é pecado? É errar o alvo. Então, sempre que fazemos algo que é contrário à palavra de Deus, nós estamos pecando. Agora, o que é iniquidade? É o estilo de vida pecaminoso. O pecador, quando peca, reconhece que peca e procura perdão, ele se arrepende. O iníquo se entrega à prática do pecado como um estilo de vida, sabendo que é pecado. Ele não se arrepende. É uma vida de iniquidade. Não é? Então é preciso nós entendermos isso. Então o pecado ele habita em nós. Então nós pecamos. É muito interessante falar isso com jovens, falar isso com adolescentes, porque na ansiedade por uma vida santificada, quando eles se veem diante de um pecado que eles se entregam, eles muitas vezes ficam frustrados e muitas vezes eles não tomam a Santa Ceia, muitas vezes eles querem desviar. Então é preciso entender isso. Todos nós estamos na mesma condição. Todos nós temos o mesmo problema em relação ao pecado. Uma hora vencemos, outra hora perdemos. Por isso que ser santo não é alguém que não peca. É alguém que se limpa todos os dias. O problema não é simplesmente pecar, porque o pecado habita em nós, é se entregar ao pecado, é se deixar dominar pelo pecado, tá certo? Aí, veja, a natureza pecaminosa que herdamos, então, de nossos pais, Adão e Eva, quando eles resolveram desobedecer ali ao Criador, tá certo? Então, qual que é a solução desse conflito entre carne e espírito? Qual que é a solução? A Bíblia nos convida a lutar contra a carne, entregando totalmente o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Eu gosto muito de Romanos, tem Bíblia aí, irmão? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, Paulo vai deixar isso aqui bem claro, não é? 8 e 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora olha o 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se, eu amo isso, nos escritos de Paulo, de Pedro tem esse se. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, olha o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu amo essa palavra guiado, mais do que controlado. Então, há uma guerra dentro de nós. E quem é que vai assumir o controle? Aquele a quem nós dermos maior liberdade na nossa vida. Guarda essa frase, escreva essa frase aí. A intensidade da transformação ou o nível da transformação é determinada pela intensidade da entrega. Eu estava pensando essa semana exatamente sobre isso. Veja, nós entendemos pela palavra de Deus, Deus é todo-poderoso, o Espírito Santo é Deus, então faz o que quer, certo? Ok. Porém, quando se trata de transformação de vida, de fazer morrer o velho homem e o novo homem, Deus trabalha em conjunto com o homem. Por isso que a intensidade da entrega determina a intensidade da transformação. Então o Espírito Santo não chega já tirando tudo e rebentando tudo e jogando o que não presta fora, não. Isso depende da minha entrega. Qual é a intensidade da minha entrega? Qual é o nível da minha entrega? Não é? Você vai ver que muita gente andou com Jesus e não foi transformada por ele. Você vai ver que Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E Jesus diz para ele, depois de ressuscitado, quando te converteres, confirma a fé dos teus irmãos. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e ainda não era convertido. Não é? Então tem pessoas que demoram um pouco mais. E tem pessoas que vão caminhar o tempo todo e nunca vão se entregar completamente para Jesus. Então, a intensidade, o nível da entrega determina a intensidade da transformação. Eu estava pensando numa aplicação prática para isso e me lembrei que há algum tempo atrás, um outro veículo que nós tínhamos, nós batemos esse carro. Num cruzamento, uma avenida, batemos o carro. Não tendo condições de arrumar, esse carro ficou guardado, ficou parado, até que a gente conseguiu, arrumar. Deus providenciou meios, vamos levar para arrumar. Só que quando eu cheguei com o carro na funilaria, e o funileiro olhou o carro e tal, e fez o orçamento. Quando ele fez o orçamento, eu olhei o orçamento e fica tanto, para deixar o carro zeradinho, pintado, tudo em ordem. Mas eu não tinha condições. Né? Aí eu disse assim para ele, e quanto fica só para desamassar, trocar as peças e andar? Porque amassou o capu, aquela parte da frente ali, e dá para comprar, o carro era preto. E o capu, quando você compra o novo, ele vem preto, só que vem preto fosco. E o carro era preto brilhante, não é? Ele disse, não, tá, fica tanto. Eu disse, então, isso aí eu tenho, faz. Você percebe isso? O funileiro podia ter deixado o carro como se tivesse saído da fábrica. Mas eu pedi para ele fazer só o que eu queria. O que eu podia, mas também o que eu queria. Então, a transformação foi no nível da entrega. Né? Então, vamos supor que ficou 4 mil para deixar o carro zeradinho, eu só tinha 2. Então, eu entreguei só uma parte. Eu só entreguei metade, ele fez a metade. A mesma coisa acontece quando se fala de transformação, quando se fala de nova vida. Ou nós nos entregamos por inteiro para ser guiados pelo Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra guiado. Por quê? Porque o Espírito Santo não é nossa babá.
Há essa dicotomia entre carne e espírito. A carne controla, e controle é escravizar, não é? É por isso que muitas vezes o bem que não queremos nós, o mal que não queremos fazer, nós fazemos a nós mesmos e aos outros. Por quê? Porque a carne controla, a carne escraviza, a carne prende, a carne acorrenta, o Espírito guia. O Espírito Santo é considerado um pedagogo, ou seja, aquele que indica o caminho, aquele que dá a direção, aquele que conduz à maturidade espiritual, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levando em roda por qualquer vento de doutrina, aquele que produz crescimento espiritual em nós, para que nós possamos tomar nossas decisões, nossas escolhas de acordo com a palavra de Deus. A ideia do Espírito Santo não é ele decidir por nós. Isso é ser babá. Isso é transformar a igreja numa creche. Não. A ideia do Espírito Santo é nos levar a uma maturidade espiritual para que nós façamos as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus. Para que nós possamos dizer sim ou não às oportunidades de acordo com a palavra de Deus. Isso é a ação transformadora do Espírito Santo na nossa vida. Fruto do Espírito e obras da carne. Vamos ver aqui a diferença dessas duas coisas. Obras da carne. As obras da natureza humana caída. Tá? Eu estou aqui no condomínio, ó, os meninos estão brincando aqui, né? Não está tendo aula. Os meninos estão brincando aqui, mas eu tenho que gravar. Espero que isso não esteja atrapalhando os irmãos. Eu estou com o microfone, eu acho que o áudio está ficando bom. Fala aí para mim nos comentários se está tudo ok, tá bom? As obras da natureza humana caída, embora invisíveis, são conhecidas por todos. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Vale lembrar que tanto as obras da carne listadas aqui em Gálatas 5, quanto o fruto do Espírito não é uma lista exaustiva, assim como os dons espirituais. Tem 9 dons espirituais. Não é uma lista fechada, exaustiva. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus, tá certo? Mas é só para a gente ter um parâmetro, né? Só para a gente ter uma ideia, não é? De como funciona, não é? Então você tem aí as obras da carne, não é? E aí estas obras mostram uma vida controlada pelos desejos humanos pecaminosos, tá? É uma vida controlada. Por isso, Paulo, em 1 Tessalonicenses, vamos achar aqui, Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3, ele diz assim, ó: porque esta é vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, não controlados pelos próprios desejos, pelos desejos da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, o seu comportamento revela se você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo ou controlado pela carne. O seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento. Quem está nos guiando ou nos controlando? É demonstrado pelo nosso comportamento. Nós precisamos fazer uma autoavaliação, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Quem está me guiando? Quem está me controlando? Se é o Espírito, então o meu comportamento revela fruto do Espírito. Se é a carne, o meu comportamento revela obras da carne. Que são, John Stott vai separar aqui em 4 áreas da vida humana, na área do sexo, imoralidade sexual, impureza e ações indecentes, na área da religião, adoração de ídolos, feitiçarias, área social, inimizades, brigas ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, e a área da alimentação, bebedeiras e farras. Paulo deixa evidente que aqueles que escolhem viver suas vidas debaixo do domínio da natureza pecaminosa, produzindo suas más obras, recebem uma dura advertência: não receberão o reino de Deus. Então, quem é guiado pela carne, não receberão, não entrarão no reino de Deus. Ponto, gente. Cuidado, estão pregando o evangelho aí, que as pessoas podem viver aqui na terra, tudo numa boa, tudo legal, com Jesus, blá, blá, blá,
Mas a Bíblia deixa claro, quem pratica tais coisas não entrarão no reino dos céus. Eu não quero um evangelho que me faça ficar muito legalzinho com Deus aqui na terra. Eu quero um evangelho que me conduza através de Cristo, que é o caminho até o céu. Fruto do Espírito. A natureza, a nova natureza que recebemos com o novo nascimento. E aqui eu faço uma outra observação. Novo nascimento é gerado por exposição da palavra, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos exigindo. Primeiro que eu não vejo como o ser humano pecador pode exigir comportamento mudado do outro. Nós não estamos aqui para exigir santificação do outro. Nós estamos aqui para seguir a paz com todos e a santificação, buscar a minha santificação, tirar o argueiro do meu olho antes de querer tirar a trave do olho do meu irmão, para que o meu irmão olhe para o meu viver santificado e busque ser santificado também. Mas nós não estamos aqui para ficar avaliando, tá muito santo, não. Não, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é? Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitas vezes nós estamos exigindo santificação de quem não nasceu de novo. Nós estamos pegando gente que ainda nem foi discipulada, estamos exigindo que ela mude comportamento, como se a exigência humana fosse capaz de mudar comportamento. Olha, a exigência humana pode aumentar o comprimento da saia, mas não diminui o comprimento da língua. Só o Espírito faz isso. A exigência humana pode mudar o corte de cabelo, mas não muda a mente cheia de pensamentos imorais. Só o Espírito faz isso. Essa ação é do Espírito Santo. Por isso que transformação, metanoia, é de dentro para fora. Quando nós nos preocuparmos mais em que as pessoas sejam transformadas na alma, no interior, nasçam de novo, nós teremos menos preocupações com o exterior das pessoas. Porque quem nasce de novo na alma, no espírito, ele revela no dia a dia, no seu comportamento, o comportamento de quem nasceu de novo. Se alguém está dando trabalho para mudar de comportamento porque ainda não nasceu de novo, e ao invés de ser excluído, ser escorraçado, ser jogado fora, ele precisa ser amparado, ser tratado para chegar ao novo nascimento, e isso independe de quanto tempo a pessoa está na casa do Senhor. Tá certo? Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, certo? É interessante isso. Paulo fala das obras da carne. Engraçado isso, né? As obras da carne. Então, você tem lá uma a uma. Agora ele fala do fruto do Espírito. Não é os frutos, é um fruto. Não é? Então, quem é guiado pelo Espírito Santo precisa desenvolver todas essas características. Amor, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Tudo isso. Por quê? Porque é um fruto. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Qual que é o trabalhar do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo está trabalhando para nos tornar todos os dias um pouquinho mais e mais parecidos com Cristo. Lá em Romanos 8 está dizendo que no céu, naquele dia, que nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. No céu não vai entrar uma geração de emocionados, vai entrar uma geração de transformados. E esse é o trabalhar do Espírito. Produzir em nós o caráter de Cristo, nos tornar todos os dias um pouquinho mais e mais parecidos com Cristo. Na carta, o fruto do Espírito apresenta 9 virtudes. Não se esqueça, sua nova natureza tem sede de comunhão com Deus e de uma vida santa. Porém, sua velha natureza anseia pelos perversos desejos pecaminosos. É muito importante que o professor, que o pastor, que o dirigente mostre aos seus alunos que todos nós estamos na mesma luta. Que todos nós, às vezes, falhamos. Às vezes, nós passamos para que lideramos a ideia de que nós não temos problemas com o pecado, de que nós não temos falhas, de que nós somos perfeitos, de que nós alcançamos uma maturidade espiritual, onde o pecado não nos pega de surpresa mais, onde o pecado não nos dá uma rasteira de vez em quando. Nós precisamos reavaliar isso, porque se nós mostrarmos a eles uma santidade inatingível, eles vão parar de buscar, então, ser santos. Se eles olharem para o pastor, olharem para o líder e falar assim, eu não consigo atingir esse nível de santidade, eles vão falar, então, já que eu não consigo, eu vou me entregar ao pecado. E quando é que nós passamos essa imagem
de que a santidade é uma coisa assim para poucos e algo assim muito superior, inatingível, quando nós não temos a coragem de dizer, como Paulo, o pecado habita em mim. Eu tenho um espinho na carne, eu tenho dificuldades, eu estou chorando, eu estou me sentindo só. Ou seja, revelar a nossa humanidade. Está na hora de revelarmos a nossa humanidade, pedir perdão, se humilhar diante do Senhor e quem lidera, às vezes, à frente dos seus liderados, para que eles nos vejam como alguém que está nessa mesma luta como eles também. A manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas por meio das obras. Não há como negar que nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. Eu não gosto muito dessa frase. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser a coerência entre palavra e atitude. As palavras devem ser o reflexo da atitude e a atitude o reflexo das palavras. Tá? Ou seja, assim como a mangueira não pode dar outro fruto a não ser manga, o ser humano descomprometido com Deus, que rejeitou Cristo como seu Salvador e Senhor, não pode produzir nada além de frutos que manifestem, além de obras que manifestem os desejos pecaminosos escondidos no seu coração. Então, quem ainda não se entregou completamente a Jesus, não pode produzir fruto do Espírito. Não tem como produzir fruto do Espírito. E nós precisamos reavaliar, olhar para a nossa vida. Quando a gente fala de fruto, a gente fala muito mais de manifestações de espiritualidade. Nós falamos de comportamento. Um dos problemas que nós temos é que quando alguém manifesta dons espirituais, a gente acha que dom espiritual tem a ver com atestado de caráter, tem a ver com a aprovação de Deus. Não tem nada a ver, está lá em Mateus 7, 21 a 23. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Dons espirituais não revelam que Deus está aprovando o caráter daquela pessoa. Por quê? Porque dom é graça. Dom, a palavra dom, é graça, graça, favor imerecido. Dom não tem a ver com mérito. Dom tem a ver com a bondade de Deus. Ele dá a quem Ele quer. E nenhum de nós merece a salvação. Merece? Então nenhum merece dom. Por quê? Porque somos todos pecadores. E aí você vai ver gente tudo errada, tem um dom. Deus usa ela. E como é que a gente resolve isso? Entendendo que o que aprova caráter, que o que mostra a aprovação de Deus é fruto. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, tá certo? Então, se os frutos são maus, é porque a árvore é má. Ou seja, ainda não nasceu de novo. Só tem fruto bom se tiver nascido de novo, se a árvore for boa, certo? Por isso que é muito importante deixar isso frisado nessa aula. O nosso comportamento revela quem está no controle. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, o nosso comportamento revela as características do fruto do Espírito. Se nós estamos sendo controlados, dominados pela carne, o nosso comportamento vai revelar as obras da carne. Por isso, nós precisamos ficar atentos. E ao notar que a carne que está nessa luta diária contra o nosso espírito, não é contra o Espírito Santo, mas contra o nosso espírito, para que nós nos entreguemos a ela. Quando nós notarmos que ela está assumindo o controle, opa! Recolha-se a tua insignificância, porque eu tenho dono. Paulo usa uma linguagem, né, em Romanos 7, ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquele texto ali é como se você amarrasse um defunto, um defunto ou um quase morto, um semi-morto, não é? A sua perna. Quem que é esse semi-morto? É a carne. E se você não prestar atenção, esse semi-morto começa a ressuscitar e te dominar. Esse é um peso que a gente carrega, não é? E a única maneira de manter a carne semi-morta, por quê? Porque ela está em nós até o arrebatamento. A única maneira de manter a carne no seu estágio de quase morte é sendo guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais nos entregarmos à direção do Espírito Santo, menos espaço a carne terá para agir em nós por meio de suas obras perversas e pecaminosas. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos, o seu ano e até a próxima aula. A paz de Cristo. Deus abençoe.